Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 10. Nós vamos ler de forma intercalada. Ele lê um verso e nós lemos o verso seguinte. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. E você, durante a leitura, tirasse aí, olha só, chamar a atenção sua aqui. Nessa leitura, tire aí, enquanto nós vamos estar lendo, nomes de pessoas de destaque. Qual é a situação que se está enfrentando, se ela é positiva, se é negativa. Se é positiva, por que ela é positiva? Se é negativa, por que é negativa? O que levou a essa situação, tá bom? E as pessoas de destaque nesse texto. Preste atenção nessa leitura, tá bom? Vamos lá, verso 1 ao 10, intercalado. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. A igreja. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. A igreja. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. A igreja. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, a igreja, enviou o Senhor profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Todos os 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto conturbador. Eu não quero meditar aqui hoje sobre Gideão. Quero meditar sobre esse texto que nós lemos, do verso 1 ao 10. Esses dias eu, fazendo essa leitura devocional de 7 capítulos diários, me deparei com esse texto e eu fiquei meditando, mastigando esse texto. E pensei em compartilhar com vocês a minha meditação, a minha reflexão diante de Deus e diante da sua palavra.
nós poderíamos dar alguns temas para esse texto. O sofrimento do povo de Deus, porque abandonou o Senhor, pode ser um tema. O resultado de uma escolha errada, pode ser um outro tema. O resultado da escolha errada. O resultado de um caminho errado, pode ser um outro tema. Deixa eu só abrir um parênteses. A pastora Maria Cláudia, não sei nem se ela vai chegar, porque ela estava lá em Madureira. Até agorinha, estava vendo um culto lá antes de começarmos aqui. Eles ainda estavam lá reunidas. Então não sei se ela vai chegar a tempo. Ou se ela vai vir para cá, né? Ou às vezes vai continuar lá. Então, voltando. O livro de Juízes, sem dúvida nenhuma, está nos momentos mais conturbados de Israel. Tanto é que, por 2 vezes é citado um versículo. Esse versículo ele é assustador. E o livro de Juízes termina dizendo o seguinte, preste atenção. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Vou ler para vocês. O livro de Juízes foi um momento tão conturbado em Israel, que ele termina com esse versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então veja bem, esse quadro que nós estamos presenciando. O livro termina dizendo, não tem promessa nenhuma, não tem profecia, não tem revelação, não. O livro termina dizendo que aqueles dias não havia uma liderança, um homem de Deus, um rei, um ungido do Senhor, na frente do povo de Deus, e cada um fazia o que bem queria. Então nós podemos pensar, o que seria isso? Então se ele levantasse com vontade de matar alguém, matava. Levantava com vontade de sequestrar a mulher do seu vizinho, ele ia lá e sequestrava. Levantava com vontade de sequestrar a filha, uma mocinha que ele achou bonita, filha do vizinho, ia lá e sequestrava a filha. Levantava com vontade de matar alguém, ele ia lá e matava. De roubar, ele via um gado bonito de alguém, ele ia lá e roubava aquele gado. Ia depender exclusivamente da sua força. Se ele desse conta de fazer aquilo, tivesse força para se proteger, ninguém ia mexer com ele. Então esse é o quadro do período de Juízes. E quanto tempo durou esse período, pastor Sócio? Foi assim, rápido? Não. Pela própria Bíblia, muitos estudiosos calculam 200 anos. A própria Bíblia já diz que são 400 anos. Não é por uma vez, por mais de uma vez. Lá em Atos, Estevão cita. Em outros textos, na Bíblia, cita que esse período foi um período de 400 anos. Qual é o período de Juízes? Surge após a morte de Josué, até a eleição de Saul.
E o período mais conturbado, que melhora, é quando entra Samuel, que vai fazer essa transição para Saul, que aí depois vem mais 40 anos de prova, e aí depois que vem Davi. Então é um período muito difícil. É o Eudes que está ali? É o Eudes. Um período muito difícil, Eudes. Muito ruim, muito pesado. E nesse tempo, Deus tinha prometido a eles uma terra da promessa, de vitórias, de bênção. Vocês vão herdar a terra, leite e mel. Claro que esse leite e mel viria acompanhado das batalhas, derrubar Jericó, derrubar os reinos que não eram fracos, mas que Deus ia estar com eles. Deus nunca nos prometeu nos dar bênção, irmão, através de palavras mágicas, pirlim-pim-pim, e a coisa aparece. Pirlim-pim-pim, isso aqui é para quem já é da minha idade, porque isso é coisa de Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na década de 70. Final de 70, né? Então, as promessas de Deus, elas vêm acompanhadas, promessa, oração e labuta. Calvino fala sobre você estudar a Bíblia. Para você estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, ministrar a palavra de Deus, necessita oração e labuta. Ele usa essa palavra, labuta. Ninguém vai pregar, ninguém vai interpretar o texto da palavra de Deus sem oração e sem labuta. Ah, não, o Espírito Santo vai dar. Não, vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, esse período, ele está lá mais ou menos pelo ano de 1300, antes de Cristo. Então, há 3.300 anos. Vamos localizando aí. A religiosidade estava lá embaixo, a fidelidade do povo lá embaixo, liderança fraca, mas quando o povo clamava, a Bíblia diz que Deus levantava um juiz. Tivemos os primeiros juízes, Otoniel, sei que o Sangar é o terceiro. Esse nome Sangar, que eu pus no meu filho, foi a primeira vez que eu li a Bíblia completa, sozinha, porque eu já tinha lido a Bíblia quando criança no culto doméstico com meus pais. Mas sozinho, na minha adolescência, quando eu li a primeira vez a Bíblia toda, que eu li Sangar, eu falei, quando Deus me der um filho, vou pôr o nome de Sangar. Sangar foi o terceiro. E veio vindo alguns homens. Aí dava um período, 10 anos, 20 anos, às vezes 40 anos, de mais tranquilidade. Ele morria, afundava tudo de novo. Era uma instabilidade muito grande. Era um sobe e desce muito grande. Era uma falta de firmeza espiritual muito grande. E o texto que nós lemos vai nos falar por que esses 400 anos de Israel foi tão ruim assim. Não havia promessa. Deus não mandou as 10 pragas no Egito, não destruiu o Egito, que era a maior potência do mundo. Não levantou Moisés, Arão, Josué, e agora conquistar a terra, entrar, e agora essa situação, por que isso?
Pela leitura que vocês fizeram, que nós fizemos, observando algumas situações, nós temos alguns destaques aqui. Os filhos de Israel se afastaram do Senhor. Surgiram dois grandes inimigos aí. Quais o nome deles? Medianitas e Amalequitas. Eu não sei se conseguir aí o mapa de Israel. Se conseguir, joga aí para mim. Eram duas nações que ficavam ali, aqui no, olha lá, ó, Amalequitas, né? Midianitas, eram aqui nessa região sul aqui, ó. Essa região sul. Esse povo subia com seus exércitos e saía destruindo todo Israel. Veja bem, quantas tribos eram Israel? 12. Mas duas tribos de inimigos destruía eles. Sendo que Deus tinha dito para eles: olha, um de vocês vai valer por 10. 100 de vocês vão valer por 1000. O que era isso? Que um ia bater em 10 e 100 ia bater em 1000. Mas aqui está acontecendo o contrário. Duas tribos inimigas, Amalequitas e Midianitas, vão destruindo constantemente as 12 tribos de Israel. O quadro reverteu. O quadro foi revertido. Isso aí era duas tribos, facinho para eles destruir. Eles não destruíram Jericó e outras tantas potências lá dentro. E aí começou a virar uma crise de louco, porque eles ficaram dominados por essas nações 6 anos. E tudo que eles faziam, plantavam, que era a sobrevivência até hoje. Graças a Deus, o que está carregando o Brasil economicamente agora é a agricultura e a pecuária. Agricultura mais ainda, né? Agricultura. A agricultura que segurava ali. Mas os inimigos vinham e atacavam o ponto fraco, ou o ponto forte, para deixar eles enfraquecidos. Tirava a alimentação, tirava o prato da mesa, tirava o pão de cada dia. Se tira o café da manhã, o almoço e a janta, povo enfraquecido, sem força, desnutridos, no sentido literal. Eles não tinham o que comer. Comiam de misérias. Esse povo invadia, e o pior de tudo, as 12 tribos se escondiam em covas com medo deles. As tribos se escondiam nas covas com medo de Medianitas e Amalequitas. Lembrando que os Amalequitas é aqueles que, em caravana, levaram José para o Egito. E a Bíblia diz que eles destruíam o produto da terra. E não deixava em Israel, versículo de número 4, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Olha aqui, além de levar todos os cereais, a parte da agricultura, que era muito forte em Israel, um deles, não era só isso, mas mais forte era o trigo, que se fazia o pão, né?
e até hoje no Oriente, o pão, você não vai chegar, você não vai passear em Israel, naquela região toda ali, ficar pedindo arroz. Tem, mas o principal é o pão mesmo. Pão delicioso, de variadas formas. Não é esse pãozinho francês que nós conhecemos. E além de levarem o trigo e outros cereais semelhantes, eles levavam o gado, que era ovelhas e bois. Quer dizer, os bois era que fazia o trabalho pesado. Então eles perdiam o trabalho pesado. A máquina de trabalho pesado eles perdiam. As ovelhas, que eram produtoras de leite e alimento. Lembrando que nessa época o povo não matava a ovelha todo dia para comer a ovelha. Isso era de forma bem reservada. Levaram o jumento, animal de carga e trabalho. Então deixava, irmãos, imagina o quadro social, político, que ficava a nação de Israel, sendo destruída, Jorge. Estou dizendo aqui, que Deus prometeu ao povo de Israel que um valeria por 10, 10 valeria por 100 e 100 valeria por 1000. Aqui virou o contrário. O povo de Israel abandonou o Senhor, e aí duas nações, medianitas e amalequitas, dominavam as 12 tribos. Em vez das 12 tribos engolirem duas tribos inimigas, eram engolidos por eles. Passou a ser um povo faminto, sem a força do trabalho e medrosos. Presta atenção. Famintos, totalmente fracos. Você chegava em casa, filho faminto, esposa faminta, marido desnutrido. Veja esse lar, como é que era o quadro dentro dessa casa. O quadro dentro dessa casa. E sem força de trabalho, não tinha o boi para trabalhar e nem o jumento para trabalhar. Então não tinha um trabalho, tinha que ser nas mãos. Se era produção só nas mãos, produção era fraca. E não tinha ovelha para o leite diário para a família. Então olha, cria aqui na sua mente o rosto dessa esposa, o rosto dos filhos e o rosto do marido sentado nessa mesa. Além de tudo, extremamente medrosos. Claro, sem força de trabalho, com fome, sem comida, sem nada. Restou o quê? Medo. Quando eles viam amalequitas e medianitas, escondiam nas covas, sem autoridade nenhuma, sem poder nenhum, sem autoridade nenhuma. Assim, verso 8. Além da invasão, era como, a Bíblia diz que era como gafanhotos. Quando eles vinham chegando, era um Deus nos acuda. E aqui não está detalhando mortes. Com certeza saía mortes aqui nessas invasões. Aí o verso de número 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado. Ou então, fraquinhos, com a presença dos medianitas. Capítulo 6 de Juízes, verso 1 ao 10. O texto diz que eles ficaram debilitados. Debilitados é sem nenhuma proteção, sem nenhum ânimo, sem nenhuma força. Não tinha como eles ficarem de pé para a guerra. Vamos guerrear. Não tinha como. Mas, gente, esse povo aqui é aquele povo que saiu guerreando ali, naquela região, e destruindo todas as nações ali.
É o mesmo povo. Com exércitos violentos, fortes. Esse mesmo povo está debilitado. Quer dizer, sem força, sem ânimo, sem proteção, sem nada. Aí eles clamaram: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. O que o Senhor vai fazer por nós? Nos socorre. Tem misericórdia. O nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, é uma coisa incrível que as pessoas acham que o Antigo Testamento é um Deus bravo, irado, e o do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Quer dizer, Deus mudou de caráter. A hora que terminou o livro de Malaquias, naquelas páginas brancas ali, até chegar no primeiro capítulo de Mateus, Deus mudou de caráter. Ele era um Deus irado, mau, bravo, matava a criancinha, e agora ficou um Deus bonzinho, faz milagre, é crucificado. Isso não existe. O Deus de amor, aquele que disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, é o mesmo Deus do Gênesis e de todos os livros do Antigo Testamento. É um Deus de amor, é um Deus de graça. Outra coisa também, as pessoas acham que no Antigo Testamento era salvo por cumprir a lei. Isso nunca existiu. A salvação, desde lá de Gênesis até os dias atuais, é pela graça de Deus. Ninguém tem mérito para ser salvo. O que Paulo diz, que não há mérito nenhum em nós, que Deus olhou e não viu ninguém merecedor da salvação, não viu um sequer, é uma repetição de um texto do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a salvação era pela graça. Quem era salvo cumpria as leis. Você não cumpria a lei porque era salvo. Ou melhor dizendo, você não era salvo porque cumpria a lei. Ah, eu cumpro a lei, agora vou ser salvo. Não, você cumpria a lei porque você já era alcançado pela graça de Deus. E tivemos homens e mulheres que abraçaram essa graça. Por exemplo, Ana, uma mulher de oração, em plena época dessa aqui, ó. No período de Juízes. Uma mulher de oração, uma mulher crente, uma mulher diante de sacerdotes desviados, sem reis para orientar o povo, sem pastores. Aquela mulher era crente, estava ali orando e fazendo promessa com Deus, falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Quem sabe ela já fazia essa oração com essa visão: Senhor, não temos mais um líder, se o Senhor me der um filho, eu dou ele para o Senhor. Deixa eu fazer alguma coisa por nós aí. O povo clamou, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, esse Deus de graça, enviou um profeta. O Senhor, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse... Verso 8 em diante, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Vocês não eram escravos, eu tirei vocês de lá. Por quê? Porque agora eu estava escravo de novo dos medianitas. Aquele velho ditado popular: sai do espeto, cai na brasa, né? Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Olha só, Deus tirou eles da mão dos egípcios, de todas aquelas nações opressoras, Jericó e outras. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Tirei tudo, dei para vocês. Como é que esse Deus é mau? Isso é um Deus de graça. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Isso é um profeta que Deus enviou. E esse profeta foi lá e largou essa profecia para eles. Livrei vocês, tirei das mãos do Egito, derrubei nações, dei uma terra maravilhosa para vocês, mas vocês foram servir aos deuses das nações que eu derrotei. É mais ou menos assim o que acontece no Brasil. Um time ganha o outro time. Aí o time que ganhou, o presidente do time vai lá e demite o cara, o técnico, e contrata o técnico que perdeu. Nós já vimos isso demais no Brasil, para quem acompanha futebol. Essa mente potenciosa dos presidentes de futebol no Brasil. Então você, como é que, vem cá, você demite o cara que ganhou e contrata o cara que perdeu? Como é que é isso? Explica isso para mim. É mais ou menos isso. O Deus que dava tudo para eles, eles largaram e ficaram com os deuses das nações que perdia para eles. Não tem explicação. Mas eles optaram pelos deuses derrotados. Não, nós vamos ficar com os deuses que foram derrotados. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então aqui está um quadro de um povo que escolheram os deuses que foram derrotados e abandonaram o Deus que deu para eles a vitória. Irmãos, não tem sentido. Deus me deu a vitória contra esses deuses aqui. E destruiu aqueles que serviam esses deuses. Aí eu olho para esses deuses e falo assim: não, vocês são melhores do que o que me deu a vitória sobre vocês. Não tem sentido. É o que eu acabei de falar. Acontece no Brasil, o time ganha um jogo, aí eles demitem o técnico que ganhou e vai lá e contrata o técnico que perdeu. É uma coisa inexplicável. Mas eles optaram. Então agora eles estavam escravos de medianitas, amalequitas, delimitados. Irmão, a moral de um marido que chega em casa esmilinguido, derrotado, em estado de miséria, sem uma resposta para os filhos, para a esposa. A esposa não tinha o que cozinhar, não tinha almoço esperando, não tinha leite para beber, não tinha força de trabalho, medrosos. Lá vem os amalequitas: meu bem, pega os meninos, vamos tudo esconder nas covas. Olha que vergonha. Mas eles optaram. Deus disse: vocês me largaram e escolheram os deuses dos derrotados. Meus amados, qual é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês para nós terminarmos? O Senhor sempre coloca na nossa frente dois caminhos: o da bênção e o da maldição, o da vitória e o da derrota. Nosso Deus é um Deus de graça, de amor e misericórdia, mas também
Da nossa parte precisa o compromisso. O que Ele quer é só o compromisso. É só o amor. Ele só quer que nós adoremos. Sabe aquele marido que vai lá e compra tudo, põe dentro de casa para a esposa? O que ele está esperando? Uma noite daquelas. Aí ela pega uma panela e fala: olha aqui, seu desgraçado. Não veio o que eu queria. Você não está esperando nada mais a não ser um carinho, um amor, uma retribuição, um muito obrigado, um beijo bem carinhoso, uma noite romântica, é isso. Quando a esposa se arruma, o que ela está esperando? O marido chegar e dizer: você está linda, você está bonita, vamos sair para assistir o filmaço aí agora. Não, não é esse não. Sangue de Jesus tem poder. Agora, vocês me fizeram até esquecer o filme. Não. Agora está no cinema aí, Meu Deus, vocês fizeram, né? Nossa, aí fez até esquecer. É a história do cientista que fez a bomba atômica, né? Oppenheimer. Cientista. Oppenheimer. A esposa se arrumou, está ali cheirosa, esperando o marido chamar: vamos no cinema, tal. Aí o cara chega, nem olha, nem vê. Veja bem, qual é o caminho que você vai escolher? Irmãos, eu vejo pastores, presidentes, eu já estou fazendo 24 anos de presidência de igreja agora em novembro, membro de junta conciliadora, tratando de assuntos, membro de convenção, tratando de assuntos até de amigos de ministério, que está para fechar a carreira, Natanael, e aí você tem que fazer reunião para excluir. E não tem mais o que fazer, porque não tem jubilação, não vai ter nada. E não tem mais idade para trabalhar. Às vezes a convenção exerce misericórdia por causa da esposa. Deixa alguma ajuda. Um pai de família, no fechamento da sua vida, já com seus netos, daqui a pouco arranja um amante. Ou, ao contrário, uma mulher também, né? Faz o mesmo. Ou numa empresa, você vai lá e, em vez de fechar com chave de ouro, pode roubar, deixar uma marca ali, negativa. Irmãos, nós temos que refletir que caminho que nós vamos tomar a decisão. Porque o que vai fechar a nossa história não é o início da nossa jornada, mas é o fim dela. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Eu estava lá no Tocantins e lendo a Bíblia, aí eu li o versículo. Quando eu comecei a leitura, eu estava choramingando, chateado com Deus, com a vida, falando: Senhor, mas meu ministério não vai para frente, nada dá certo, as igrejinhas não iam para frente, aqueles trabalhos, às vezes eu ia abrir trabalho lá na divisa do Tocantins com o Pará, no Rio Araguaia, eu me lembro, e terminou o culto, era numa casa que a gente estava alugando, porque ia construir uma igrejinha pequenininha. Aí eu fui tomar banho no rio, porque era o único lugar para me tomar banho, era no Rio Araguaia.
E 3 irmãos foram comigo para me tomar banho, levaram a lanterna. Aí uma lanterna no meu corpo para me ver e eu tomar banho. E as outras 2 lanternas nos olhinhos dos jacaré. Os jacaré não vinham, porque você jogava a lanterna no olho deles, eles não vinham. Eles ficavam com... Namorada não podia ter. Apaixonava de 2 em 2 meses, mas não podia namorar. Não tinha dinheiro para namorar. Ué. Uma desgraça total. E eu reclamando com Deus, falando, Senhor, mas meu ministério não vai para frente, não decola, não começa, até como? E nesse dia eu li um texto assim, e morreu Davi em boa velhice, honrado, cheio de dias, rico, e foi recebido nos seios do Senhor. Aquele versículo veio como a bomba de... Como é o nome do cientista? Oppenheimer, né? Veio como a bomba de Oppenheimer no meu coração. E a voz do Espírito Santo falou comigo através daquele texto. Não se preocupe com o seu início. Preocupe-se como vai ser o fim do seu ministério. Olha, eu fico arrepiado. É da agora para frente que eu tenho que preocupar, Wagner. Como é que eu vou encerrar meu ministério? Essa que é a preocupação. Qual é o caminho, irmãos, que nós vamos tomar? É o caminho da fofoca? É o caminho da rebelião? É sermos o quê? Que tipo de crente sermos dentro da igreja? Esse povo entrou debaixo... Eu não estou dizendo que você adoecer, que você perder emprego, você está amaldiçoado. É que isso não está na Bíblia. Sofrimento faz parte da vida do cristão. Senão eu estava amaldiçoado. Eu passei um mês agora, eu não passei de férias, eu passei em tratamento. Até ontem eu estava em médico. Até porque, mesmo feriado prolongado e esse período de descanso em julho, eu não viajo. Porque eu reservo toda a minha economia de viagem para janeiro, porque é uma viagem mais longa, para um descanso melhor. Então, até porque eu curto ficar em casa com a Maria Cláudia, com os meninos, às vezes dou uma ida no cinema. Tem uma base, vocês sabem que eu sou fanático em futebol. Eu fui no Maracanã uma vez, e assim mesmo calado, porque se falasse, tampava, tossia, os caras me pegavam e jogavam lá. Né? Sábado mesmo teve jogo no Maracanã, eu não fui. Então, você perder um emprego, passar uma aflição, uma doença, isso não quer dizer que você está amaldiçoado. Mas há quadros na nossa vida que é o pecado que nos leva. É o pecado que vai trazendo. Já tive que excluir amigos. Por quê? Porque tinha 2 famílias. Perdeu tudo na vida. Depois ainda morreu debaixo de uma carreta. Quer dizer, aí é outro quadro. Né, Jorge? Aí não é uma sequência da labuta da vida. Aí é as maldições do pecado, da escolha que você fez. Irmãos, esse texto ele é um texto pesado, ele nos chama a atenção. Que caminho eu e você vamos tomar? Dentro da igreja tem pessoas, grupos diferentes. Tem os grupos que optam por andar com fofoqueiro. Tem os grupos que optam por andar com rebeldes. E a vida deles vai ser sempre uma vida vazia, que não sai do lugar. É uma vida de desgraça, de miséria. Não são aflições das aflições da vida que está nos reservado nessa vida. Esse mundo tereis aflições. Não são esse tipo de aflição. Porque a gente passando aflição com o Espírito Santo é uma coisa. Passar aflição por causa do pecado é outra coisa. E eu posso falar isso porque eu já tive essa experiência. Você passar aflição com pecado nas costas é uma coisa. Você passar aflição com Jesus do seu lado e você em comunhão com Deus é outra coisa.
Então a reflexão é, irmãos, se apegue de ser fiel ao Senhor. O caminho que resta para mim e para você é sermos fiéis ao Senhor. Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos. Tem coisas que Ele não deu ainda porque Ele sabe que nós não podemos ter. Tem gente que ganha um carro, recebe uma benção, aí vai para o Instagram, vai para tudo quanto é lugar mostrar o carro, aí daqui a pouco roubam o carro. E pior, para fechar com chave de ouro, não tinha seguro o carro. Pastor, mas isso já aconteceu? Já aqui na matriz já aconteceu. Mas já conheci irmãos aqui, que está aqui ó, nesse púlpito. Pastor, estou lá na congregação, roubaram o meu carro. Aí eu ponho a mão na cabeça e falo, misericórdia. 2 problemas, quase morreu e eu vou ter que... Será que ele está querendo que eu pague esse carro? Aí a hora que eu vou consolar, vem aquela voz profética nos lábios dele. Pastor, não se preocupe. É mesmo? O olhozinho chega, clareia. Mas por quê? Não, o senhor não sabe o milagre de Deus. Ah, é? Esse carro eu tentei vender ele por 29 mil e não consegui. Aí os ladrões roubaram. Me pagaram 33, já comprei outro. Falei, irmão, você tem que encontrar esses caras, pagar um almocinho para eles. Lembra disso, capitão? Aflição com Deus é uma coisa, aflição pelo pecado é outra coisa. Aflição com Deus, veremos o consolo e receberemos o consolo. Aflição com Deus é a ferida que Deus abre, mas Ele vai sarar essa ferida. Aflição com Deus, nós estamos enxergando a luz lá no final do túnel. Aflição com Deus, nós vamos conseguir atravessar o Mar Vermelho. Mas a aflição sem Deus, vamos ser afogados no Mar Vermelho. A aflição sem Deus, a nossa casa vai ser destruída. A aflição sem Deus, o nosso ministério vai ser destruído. A aflição sem Deus, as nossas finanças vai ser destruído. A aflição sem Deus, a nossa moral vai acabar. Agora eu te pergunto, você que está aqui sentado, Deus te chamou para quê? O Senhor te chamou para essa desgraça? Para ser dominado, humilhado, envergonhado pelos midianitas, pelos amalequitas? Não. O Senhor te chamou para estar do lado dele. O Senhor me chamou para estar do lado dele. Porque Ele tem bênção, Ele tem promessa para mim e para você. Ele quer derrubar os inimigos, Ele quer abrir o campo, Ele quer fazer você desfrutar das promessas que Ele tem para você. Quantos aqui um dia receberam a promessa de Deus e Deus cumpriu? Quantos aqui tem ainda promessas de Deus, que Deus já falou com você em alguma situação? Eu também. Se Ele cumpriu as primeiras, você acha que Ele vai cumprir as segundas? Então segure nesse Deus, por que nós vamos trocar Ele por outro? Fiquemos de pé. Amados, tenha cuidado na sua jornada. Os convites para você sair da presença de Deus vão acontecer, não é lá no prostíbulo, não é lá no boteco de cachaça, porque você não vai lá. Vai acontecer, é lá na sua congregação, é aqui, que vem os convites diabólicos para tirar de você essa palavra, para deixar você delimitado, para deixar você faminto,
para deixar você sem moral, porque o diabo ele tira a moral das pessoas. O grande objetivo do diabo é tirar a sua moral, é deixar você sem nome. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso nome vale mais do que os rubis, vale mais do que muito ouro. O seu nome limpo. Esses dias alguém me perguntou, mas sócio, um pastor presente, rapaz, mas como é que Deus tem te abençoado, te dando tanta coisa, né, tal? Veja bem, a gente está servindo ao Senhor, eu não tenho outra família, tenho amante, então fica fácil o seu dinheiro. Eu não gasto com doideira, com farra, então o seu dinheiro fica fácil, ele multiplica. O CPF está limpo, então você pode comprar a prestação. E sendo fiel ao Senhor, procurando ser humilde com as pessoas, com o Senhor. O dia que a gente fica orgulhoso, que isso acontece comigo, acontece com você, cai aos pés do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E vai na pessoa e pede perdão. Se acerta. Tem várias formas de se acertar. Vamos segurar com Jesus, irmãos. Olha, os dias são maus. Não sei se há perspectiva de melhora, não. O negócio é eu e você nos apegarmos, mas agarrados com o Senhor. Que os dias, Alcinei, são maus. Paulo falou sobre isso a Timóteo. Nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos. E aí ele vem descrevendo o perfil desses homens, desses seres humanos. Se apegue com Jesus, irmão. O Senhor vai honrar o seu nome. O Senhor vai honrar a sua casa. O Senhor vai honrar o seu ministério. O Senhor vai honrar o seu dinheiro. O Senhor vai honrar o seu trabalho. Pastor Messias, faz essa oração por todos nós.